Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui a convite do Telesaúde para falar um pouquinho sobre comportamentos difíceis no autismo. Eu espero que essa fala, essa conversa que teremos hoje seja bastante informativa para vocês. Gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou Milena Lima, eu tenho doutorado em psicologia e venho trabalhando com análise aplicada do comportamento pelos últimos 20 anos. Atualmente estou trabalhando especificamente na área do tratamento e intervenção precoce, problemas de comportamento com indivíduos com autismo, crianças a partir de 2 anos de idade até adultos. Recentemente retornei de um período longo no Canadá, onde trabalhei como analista do comportamento em diferentes organizações também, trabalhando com pessoas com autismo. E a palestra de hoje, nós vamos tentar esclarecer alguns aspectos importantes da avaliação do comportamento, que pode contribuir, pode ajudar para a redução de comportamentos difíceis e para o ensino de habilidades importantes para crianças com autismo. Bom, comportamentos difíceis são comportamentos que podem ser observados no dia a dia quando a criança está realizando atividades que são cotidianas, como, por exemplo, escovar os dentes, ou participar de uma atividade acadêmica, ou na hora de tomar uma medicação, ou dormir, ou mesmo ir ao dentista, participar de atividades sociais. É muito comum que os pais, educadores, cuidadores, terapeutas tenham a preocupação com o fato das crianças, às vezes, ignorarem instruções, não cumprirem o que é solicitado, e o comportamento muitas vezes fica mais complicado, mais difícil, com choro, jogar-se no chão, as chamadas birras. E também comportamentos de agressão podem ocorrer. Agressão física, agressão a outras pessoas, agressão a objetos, quando se joga coisas no chão, por exemplo, ameaças com crianças que falam, e até mesmo para a autolesão, o comportamento de machucar a si mesmo. Esses comportamentos são muito preocupantes, geralmente adultos que auxiliam no ensino, tratamento ou na educação das crianças são muito preocupados com o problema dos comportamentos que são encontrados em crianças com autismo. As estratégias que eu gostaria de mencionar hoje são estratégias que foram exaustivamente pesquisadas em vários anos, há mais de 50 anos que se tem. A gente tem um corpo bem sólido de intervenção baseado em evidência para indivíduos com autismo, e elas foram testadas e encontrou-se que elas são bastante efetivas para a redução de comportamentos e problemas em crianças com autismo. Essas estratégias que a gente vai discutir hoje, elas são estratégias que auxiliam na intervenção dos comportamentos difíceis, como no manejo precisa ser realizado no momento em que o comportamento ocorre, mas também na prevenção desses comportamentos, para que a gente evite, em primeira instância, que os comportamentos ocorram e tenha a oportunidade, então, de substituir esses comportamentos por comportamentos mais apropriados, por modos de interagir com o ambiente que é mais benéfico até para a intervenção, para a adaptação da criança ao seu ambiente. Geralmente é necessário que esse treino seja realizado por especialistas na área para que seja possível para as pessoas que estão realizando a intervenção, o manejo, a educação das crianças, consigam produzir mudanças que são essenciais ao ambiente físico e social da criança, para que esses comportamentos eles reduzam em frequência e a gente observe outros comportamentos mais habilidosos para lidar com situações do dia a dia ocorrendo nesses indivíduos. O modelo que eu gostaria de introduzir aqui hoje
tem a ver com a análise aplicada do comportamento, que é uma área da psicologia, inicialmente, cresceu como área da psicologia, mas que é fundamentada em princípios básicos que são importantes para a aprendizagem e o comportamento. Compreender esses princípios básicos é muito importante para que a gente entenda como é que os comportamentos são aprendidos e possa, então, intervir de modo apropriado, escolhendo estratégias que são efetivas para aqueles comportamentos que podem ter variadas razões ou causas, e que se essas causas ou funções não são identificadas de modo apropriado, intervenções podem ser pouco efetivas ou até ter algum tipo de dano ao desenvolvimento infantil. Como, por exemplo, no caso onde disciplina é utilizada, entendendo disciplina física como comportamentos ou respostas do adulto à criança que podem constituir um problema ainda maior em termos de desenvolvimento. O modelo inicia-se principalmente pela compreensão. Para dominar, para compreender o modelo da análise aplicada do comportamento, nós precisamos primeiro entender o que é a noção do antecedente, comportamento e consequência. Como já disse antes, a maioria dos comportamentos que nós vimos em crianças pequenas são comportamentos aprendidos. Assim, os comportamentos difíceis também são comportamentos aprendidos. A maioria desses comportamentos, eles foram aprendidos na interação da criança com o seu ambiente físico ou social. E se nós não planejamos o ensino de habilidades de comportamentos apropriados, é possível que mesmo sem querer, ou mesmo sem a intenção de produzir um padrão de comportamento disruptivo ou agressivo, ocorre que esses comportamentos acabam por ser aprendidos e se muito frequentes, ocorrendo e interferindo com a participação de crianças em contextos de aprendizagem de vida cotidiana. Bom, mas como é que nós podemos dizer a pais, educadores ou cuidadores que a sua resposta ao comportamento da criança pode causar problemas no futuro? Nós precisamos, então, compreender que aquilo que nós fazemos em resposta ao comportamento da criança vai necessariamente afetar a probabilidade de ocorrência futura daquele comportamento. Comportamentos que são seguidos por consequências que alimentam a ocorrência do comportamento problema, causam o comportamento de ocorrer novamente no futuro. Então, precisamos ter muita cautela ao intervir em comportamentos problema, para que não acabamos por produzir o contrário do que nós queremos, que queremos parar, evitar que comportamentos problema ocorram e acabamos contribuindo para que ele se torne mais frequente. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao que constitui o contexto no qual esses comportamentos são aprendidos. O comportamento ele é basicamente uma interação, ele é resultado ou padrões de comportamento que nós observamos em crianças, eles são aprendidos ou selecionados na interação com o ambiente. Nosso ambiente, ele acaba por se tornar, ser aprendido como como um ambiente antecedente para o qual nós respondemos a coisas no ambiente que podem ser dicas, se tornar dicas que se aquele comportamento ocorrer naquela situação, ele provavelmente vai produzir uma consequência que vai, de alguma forma, ser vantajosa sem a ideia de valoração se é positiva, negativa, boa ou ruim,
mas que pode ser vantajosa em algum nível para o organismo. Então, as situações, os eventos antecedentes, eles acabam por se tornar, muitas vezes, gatilhos para o comportamento. Na presença daqueles eventos ambientais, o comportamento se torna muito provável de ocorrer. E as consequências que se seguem, se elas forem de natureza tal que continuem produzindo esse ciclo de ocorrer, continuem favorecendo o comportamento ao ocorrer, ele explica, ou ele nos dá a noção de que qual é essa previsibilidade, o que a gente pode prever que vai acontecer no futuro. Então, eventos antecedentes, eles são um contexto no qual o comportamento ocorre, e as consequências, elas determinam se esses eventos antecedentes, eles vão continuar sendo o contexto no qual vai ser a dica no ambiente, que se esse comportamento ocorrer, ele provavelmente vai produzir aquela consequência que foi desfavorável do ponto de vista do organismo para a ocorrência desse comportamento. Então, comportamento é antecedido por antecedentes que são aprendidos como dicas e eles produzem certos tipos de consequências. Os antecedentes, então, eles se tornam gatilhos, eles descrevem. Se a gente olhar para o antecedente, a gente pode ver o que o antecedente tem a ver com o comportamento. Por exemplo, se uma criança retira o brinquedo da mão de outra criança, é possível que esta retirada do objeto cause a criança que teve o objeto removido, o brinquedo removido, a chorar, né? Ou a chorar intensamente, a jogar-se no chão e a continuar vocalizando de modo bem intenso. E a gente pode dizer que a perda do objeto, quando o objeto é removido, o que antecedeu o comportamento, está relacionado ao comportamento de choro ou de birra intensa. As consequências descrevem o que acontece imediatamente após o comportamento. Tá certo? Então, se o comportamento, se segue ao comportamento de birra da criança, que o objeto ou o brinquedo retorne para a sua posse, por exemplo, por exemplo, ele obtém o objeto de volta, então provavelmente chorar quando o objeto seja removido das suas mãos pode se tornar muito provável de ocorrer na tentativa da criança de produzir a consequência de ter o objeto desejado de volta. Então, a consequência vai ajudar a manter o comportamento ou torná-lo mais provável no futuro. E assim temos o antecedente, um objeto é removido da presença da criança, da posse da criança, a criança chora, faz birra, o objeto é devolvido para a criança reganha a posse do objeto, e aí, como consequência, o que a gente pode esperar, que esse comportamento de chorar, quando nesse contexto, deve aumentar, deve ocorrer novamente no futuro. Bom, quando nós estamos falando do modelo de antecedente, comportamento e consequência, é muito importante que a gente utilize uma descrição bem detalhada do comportamento, para que nós tenhamos clareza de que comportamentos nós estamos falando. Então, dentro do modelo da análise aplicada do comportamento, nós procuramos fazer uma definição operacional do que é esse comportamento. Então, o comportamento, por exemplo, de birra, implica no quê? Jogar-se no chão, chorar, vocalizar, falar que quer de volta, pedir, solicitar, eu quero. Então, esses comportamentos, essa descrição do que acontece na situação de birra, ela precisa ser compartilhada entre aquelas pessoas que estão lidando com o comportamento de birra. Sabe-se, então, entre todos, é uma informação compartilhada por todos, que quando falamos, por exemplo, de comportamento de birra, falamos desses comportamentos, jogar-se no chão, chorar, vocalizar. Quando falamos, por exemplo, um comportamento disruptivo,
para uma determinada criança, nós precisamos ter certeza que comportamento é esse. É disruptivo gritar? Se para aquela criança é verdade, então quando nós falamos, nós estamos preocupados com o comportamento disruptivo, nós queremos então dizer que essa criança, em determinada situação, grita, vocaliza muito alto, né? Então é esse o comportamento que a gente quer mudar, que a gente quer modificar. Então a clareza começa com a descrição detalhada e que precisa ser compartilhada por todas as pessoas que estão interessadas ou preocupadas na redução do comportamento problema. Comportamento, por sua vez, pode ser qualquer ação que pode ser observada. Então, o comportamento de sentar-se para esperar na sala de espera, ele é um comportamento que pode ser diretamente observado. Assim como o comportamento de perambular pela sala de espera, sem esperar, tocando, vocalizando, enquanto espera para ser atendido, também é um comportamento que pode ser observado. É interessante notar que quando a gente fala de comportamentos difíceis, a gente sempre procura comportamentos alternativos ou comportamentos que estão do lado oposto daquele que a gente quer reduzir. Então, comportamento de perambular, de gritar, de tocar, precisaria ser substituído por um comportamento de sentar-se e esperar e brincar de modo apropriado durante um certo período de tempo. Praticamente tudo que uma pessoa faz pode ser descrito em termos de comportamento, mas nós precisamos estar atentos, né, para inicialmente, quando a gente inicia a descrever as preocupações que a gente tem com a criança, que a gente faça essa descrição, que a gente define operacionalmente os comportamentos. Afinal de contas, se a definição operacional não for feita, muito pouco pode ser realizada em termos de mudança, porque nós precisamos para mudar comportamento, estar atentos, como nós falamos, ao ambiente físico e social da criança, e aquelas respostas que daremos aos comportamentos. Então, precisamos fundamentalmente entender de que comportamento estamos falando para que a gente possa avançar na nossa análise, na nossa compreensão e na escolha e implementação de estratégias que sejam efetivas para uma mudança comportamental que seja produtiva, seja apropriada, seja esperada, que tenha a ver com a melhoria da participação da criança em situações sociais e desenvolvimento. Bom, quando nós falamos em causas do comportamento, na verdade o que nós nos referimos dentro da análise aplicada do comportamento são as funções do comportamento. Nós entendemos que os comportamentos, eles têm uma função, né? É muito bom entender que a causa do comportamento ela não é muito simples de identificar se a gente não olhar cuidadosamente para o comportamento de forma a entender o contexto em que ocorre, que comportamento nós estamos falando, como o ambiente está respondendo ao seu comportamento. Então, para determinar a função ou o propósito do comportamento, é fundamental que a gente observe o comportamento de modo bem detalhado e descreva de modo detalhado, e muitas vezes nós precisamos observar, olhar o padrão. Então, a gente precisa observar esse comportamento acontecendo várias vezes, para a gente observar, para a gente tentar entender se existe um padrão de respostas ali que pode nos descrever, não pode nos favorecer que a gente consiga descrever mais propriamente a função desse comportamento. Então, a observação do comportamento, onde ele acontece, é essencial para que a gente colete as informações que têm a ver com o funcionamento do comportamento. Então, o treino nessa observação é muitas vezes por onde a gente começa quando a gente está ensinando, treinando pessoas, pais, cuidadores, profissionais, a tentar compreender o comportamento. Nós primeiro ensinamos as pessoas a olhar para esse contexto no qual o comportamento ocorre, para observar a criança se comportando nesses ambientes.
Bom, um dos maiores desafios para pais, educadores, terapeutas é entender por que os comportamentos problemas ocorrem tão frequentemente. Muitas vezes, quando nós chegamos para tentar fazer uma análise funcional do comportamento, nós nos deparamos com pessoas dizendo que o comportamento parece ocorrer sem motivo algum. O comportamento ocorre do nada, né? Então, é quando a gente realiza essa coleta de dados, faz a observação, tenta, descreve bem o comportamento, observa com as antecedentes e as consequências. A gente observa, muitas vezes, que esses comportamentos, eles são muito prováveis de ocorrer, dadas aquelas contingências, dadas aquelas contexto, e que muitas vezes o comportamento de crianças, especialmente crianças com transtorno do espectro do autismo, que muitas vezes têm problemas de autorregulação, têm dificuldades com comunicação também, eles estão relacionados com as dificuldades de comunicar, de solicitar, de dizer que há um problema, de dizer que não quer, de dizer que está difícil, está muito barulhento. Então, geralmente, comportamentos, eles, na criança bem pequena, eles geralmente estão muito relacionados a essas dificuldades de comunicação que as crianças apresentam. Bom, e o que são as funções do comportamento? Quando nós estamos observando a criança se comportando no seu ambiente natural, na escola, ou quando está brincando, ou quando está realizando uma atividade rotineira, nós observamos que muitas coisas no ambiente da criança, elas funcionam como demandas ou como instruções que a criança aprendeu que ela pode emitir um comportamento e se ela fizer aquilo, se ela emitir aquele comportamento naquele contexto, ela não precisa seguir a instrução. A instrução vai ser removida do contexto. Então, quando isso acontece, a criança começa a se comportar daquela forma mais e mais. Não é? Se ela aprende que se ela disser não, se ela ignorar a instrução, se ela sair da área, se ela chorar, se ela empurrar, aquela instrução ela vai sair, quer dizer, ela não vai precisar realizar aquela ação, aquela atividade. Então, é muito provável que a criança imita esse comportamento, porque ela está, na verdade, com esse comportamento, sendo muito efetiva em produzir a consequência que ela quer, que é escapar ou sair daquela situação, certo? Crianças, elas têm uma preferência por brincar. Elas querem estar o tempo todo lidando ou realizando atividades que são prazerosas. Quando adultos trazem para crianças situações que elas não são tão interessantes ou prazerosas, que não têm a ver com brincar, como, por exemplo, a transição de uma atividade de brincadeira para uma atividade acadêmica, ou quando ela precisa parar de realizar uma ação, ou quando ela precisa iniciar uma ação, como, por exemplo, escovar os dentes, ou utilizar o banheiro. Essas situações são percebidas pelas crianças como situações de demanda, como situações na qual ela está sendo instruída a realizar algo, e o que ela percebe é que não é algo que inicialmente, que a priori a interessa. Então a resposta da criança pode ser recusar, mas ela pode se intensificar, ela só pode ficar mais intensa e se tornar uma situação na qual fica muito difícil controlar ou manejar o comportamento da criança, porque pode se intensificar no sentido de ficar mais arriscado para a criança e outras pessoas que estão ao redor lidando ou tentando manejar a criança. A outra possibilidade é que a criança aprende que se ela emite aquele comportamento, ela pode obter algo.
ela pode ter acesso a um item, ela pode ter acesso a uma atividade, ela pode transformar um não, que não pode agora, em um sim. Olha, então você pega aqui, né? Tá aquela clássica birra que se fala dentro do supermercado, né? Quem não experimentou alguma criança que não precisa ter realmente esses comportamentos, não são comportamentos que são exclusivos de crianças com transtorno do desenvolvimento. Nós sabemos de que crianças, geralmente, muito frequentemente, elas são intensas, têm comportamentos bem intensos na hora que ela quer obter acesso a um item, a uma atividade. Então, alguns comportamentos, eles aumentam em frequência, porque ocorre que quando eles são emitidos, a criança consegue transformar um não em um sim, consegue obter acesso ao tablet, consegue obter acesso ao doce, consegue obter acesso ao trampolim, e essas seriam as motivações da criança naquela situação. Bom, ocorre também, muitas vezes, que a criança emite comportamentos disruptivos ou agressivos quando a atenção está diminuída. Quando ela produz esses comportamentos, então, ocorre que a atenção volta-se para ela também. Existem muitos comportamentos que são mantidos por atenção, então, crianças podem rapidamente aprender a produzir a presença de alguém, a atenção de alguém, o olhar de alguém, quando elas emitem esse comportamento. E quando a gente fala em atenção, é importante a gente lembrar que mesmo uma reprimenda, mesmo dizendo não faça isso, você pode se machucar, ou não faça isso não é apropriado. Mesmo que esses comportamentos, eles podem também ser produzidos, mantidos por atenção. Então, mesmo algo que a gente chama de atenção negativa, pode ser algo que está sendo mantido. Então, se vocês já verem, a gente já deu 3 possibilidades diferentes que podem ser a função daquele comportamento problema ou a causa daquele comportamento. Então, logo se vê que se a gente não fizer uma análise apropriada das funções do comportamento, muito dificilmente nós vamos utilizar a estratégia adequada para modificar esse comportamento. Se a gente responde a um comportamento que está sendo mantido por atenção, com atenção social, vocês imaginem que esse comportamento, na verdade, ao invés de diminuir, ele vai aumentar a sua frequência, ele vai aumentar a probabilidade de ocorrência no futuro. A quarta possibilidade, em termos de comportamentos problemas, é que esses comportamentos eles podem estar sendo emitidos simplesmente porque a criança entra em contato com uma sensação, com uma experiência que é agradável. No autismo, por exemplo, nós sabemos que uma das características marcantes no autismo é a ocorrência de comportamentos repetitivos, comportamentos estereotipados, e muitas vezes esses comportamentos eles ocorrem porque a sensação que a criança experiencia na hora que ela está emitindo um comportamento é uma experiência agradável. Então, nós precisamos fazer a distinção também se a causa do comportamento tem a ver com a estimulação sensorial. Bom, a gente já falou as possibilidades em termos de que comportamentos, de quais comportamentos, das causas do comportamento. Então, vamos só para a gente fazer um resumo rápido de como que a gente descreve esses comportamentos em termos de funções. Elas, na verdade, são 4. Né? O comportamento pode ocorrer porque ele está sendo mantido por fuga e esquiva, isto é, quando aquele comportamento é emitido, algo desaparece do ambiente da criança, algo que é removido do ambiente da criança, algo que provavelmente é desagradável, é removido. Quando ela emite comportamentos que são mantidos por atenção, a atenção de alguém volta-se para ela. Ela consegue obter a atenção de alguém. Pode ser obter a atenção de alguém porque alguém vem e ela interage, ela brinca, ou ela pode até obter a atenção de alguém
porque ela emitiu um comportamento que é inapropriado. Ela empurrou um coleguinha e aí a atenção do adulto volta-se para ela, né? A outra possibilidade seria a possibilidade quando a gente está falando da obtenção, do acesso a itens, do acesso a objetos ou mesmo a atividades que para crianças são bastante agradáveis, né? Acesso hoje em dia a gente tem muito problema em utilizando o tempo de tela, quer dizer, pais, cuidadores, e muitas vezes utilizam muito, deixam a tela disponível muito tempo para a criança, ou é o tablet, ou o celular, ou a televisão, né, ou o YouTube. E crianças com autismo, elas tendem a ficar muito voltadas, muito seletivas em relação ao tipo de atividade que elas querem realizar e elas querem ter acesso a essas atividades, esses itens, por muito tempo, muitas horas do dia. E quando você tenta remover ou tenta eliminar ou até mesmo reduzir o acesso ao tempo de tela, o que eu venho observado é que os pais relatam muito a ocorrência de comportamentos problemas nessa situação. E a quarta função, a quarta possibilidade de por que o comportamento ocorre em alta frequência é o reforçamento automático. São sensações ou são experiências sensoriais que a criança obtém por meio da emissão daquele comportamento. Bom, quando nós falamos de comportamentos problemas, nós geralmente falamos sobre a necessidade de modificar esse comportamento em frequência. Então, comportamentos que são problemas é quando eles ocorrem em excesso, não é? Quando eles estão ocorrendo muitas vezes por semana, muitas vezes por dia, muitas vezes por hora. São comportamentos que ocorrem em alta frequência. Então, para modificar esses comportamentos, geralmente o que a analista do comportamento faz é, em colaboração com os cuidadores, pais, educadores, elaborar um plano de suporte ao comportamento, para que a gente possa ser bem-sucedido na escolha das estratégias que podem reduzir esses comportamentos que estão ocorrendo em excesso. Então, na verdade, aqui a gente fala simplesmente na revisão do que a gente vem discutindo até esse ponto na aula, que a gente precisa inicialmente, para definir o plano de suporte, a gente precisa definir o comportamento problema do que nós estamos falando. Quantas vezes esse comportamento ocorre? Esse comportamento pode ser medido de outra forma, como, por exemplo, em termos de duração. Se o comportamento não puder ser medido em sua frequência ou em duração, ele vai ser um comportamento, ele não vai ser uma boa definição comportamental. A gente vai precisar olhar mais para esse comportamento e ver como é que a gente consegue descrever ou defini-lo em termos de sua frequência, de sua duração. Quantas vezes ocorre? Quantas vezes eu posso observar a criança fazendo um movimento de empurrar? Ou quantas vezes qual é a duração, se eu deixar a criança sozinha, do movimento de flapping, que é aquele comportamento de balançar as mãos, não é? Muito rapidamente, né? A outra coisa que a gente precisa fazer é identificar a função do comportamento. Esse comportamento é um comportamento que ele está ocorrendo porque ele é agradável, né? Do ponto de vista sensorial. Ele remove alguma coisa que é desagradável, ele produz a atenção do adulto, ou de outra criança, ou de outra pessoa, ou ele produz acesso a um item, uma atividade. Tá certo? Bom, então a gente precisa entender bem também quais são os gatilhos, na presença do quê? O que precisa estar presente no ambiente para que esse comportamento ocorra? E para isso, para que a gente possa identificar esses gatilhos,
conseguir entender a função, nós vamos precisar monitorar esse comportamento. A gente vai precisar observar esse comportamento de novo, de novo e de novo. E quando a gente faz isso no contexto do plano de suporte, na verdade nós fazemos uma coleta, um registro de dados, onde a gente anota, onde a gente coloca no papel quais são os antecedentes, comportamentos e consequências. E nós precisamos, obviamente, identificar o que é o reforçador, o que seria alguma coisa que motivaria a criança a emitir um comportamento que é uma alternativa àquele comportamento que a gente quer modificar. Então, se ela não estiver empurrando, como ela pode se comportar? Primeiro a gente vai entender. Empurrar é um comportamento motivo por atenção? Se for, como é que ao invés de empurrar, a criança pode solicitar de modo apropriado a atenção? Certo? Então, para todas as estratégias de ensino que a gente vai utilizar, a gente tem que entender ou compreender quais são os reforçadores. O que a criança ganha se ela emitir um comportamento alternativo àquele comportamento que vem funcionando para ela, que é um comportamento que está funcionando bem do ponto de vista de eliminar ou fazer com que o acesso a itens, atividades ou atenção seja possível. Então, nós estamos falando que no plano de suporte ao comportamento, geralmente a gente precisa um conjunto de estratégias bem definidas. E nós descrevemos as estratégias na forma de estratégias que podem ser preventivas. O que a gente pode fazer no ambiente físico e social da criança, o que pode mudar para que a gente previna, para que esse comportamento não ocorra, não tenha necessidade de ocorrer. Bom, se eu recebo a atenção de um modo contingente a um comportamento apropriado, talvez o comportamento apropriado perca sua função, não é verdade? Não vão precisar emitir esse comportamento para obter atenção. Porque o comportamento adequado está funcionando. Se eu solicito, se eu falo, vem aqui, mãe, a professora, se eu encosto, toco em alguém, faço assim, oi, se eu aprendo a fazer essas coisas, olha o que eu tenho, e torna o comportamento de empurrar, por exemplo, de chorar ou de gritar, muito custoso para a vida. Então, solicitar se torna mais fácil. A outra são as estratégias de reforçamento. O que eu posso fazer para que valha a pena emitir esses comportamentos alternativos? Como eu posso motivar a criança a emitir os comportamentos alternativos e praticar aquele comportamento apropriado, para que aquele comportamento apropriado se torne fácil e se torne um hábito da criança. Né? E então, substitua o comportamento inadequado quando isso acontece. Há outras estratégias, são as estratégias de ensino. O que eu preciso ensinar a criança a fazer para que ela não precisa recorrer ou não precisa emitir o comportamento inapropriado para ter acesso àquela recompensa ou àquela consequência que estava mantendo o comportamento. Agora, se o comportamento está ocorrendo em alta frequência ou baixa frequência, eu preciso ter um plano. O que eu faço? O que podemos fazer se esse comportamento ocorrer? O que podemos fazer para que a criança esteja segura, as pessoas que estão ao redor dela estejam seguras enquanto o comportamento ocorre? E, por último, nós precisamos, assim que a gente faz intervenções que são efetivas em reduzir comportamentos e também que são apropriadas para ensinar novas habilidades, nós precisamos que esses comportamentos se mantenham, que eles ocorram em outros ambientes, em outras situações, com outras pessoas, que eles se transfiram para novos contextos onde o comportamento não foi ensinado inicialmente. Então, nós precisamos planejar a manutenção e a generalização do comportamento. Bom, vou falar um pouquinho para vocês de algumas estratégias que são conhecidas, na verdade, foram testadas e são efetivas, né, na redução dos comportamentos, porque elas focam
no manejo, na organização, na modificação do ambiente da criança antes do comportamento ocorrer. São então, comportamentos que eles são estratégias que são apropriadas para prevenir a ocorrência do comportamento. Elas são, por exemplo, evitar situações e pessoas. Bom, alguns contextos vão ser que já estão estabelecidos como gatilhos do comportamento, talvez pelo menos inicialmente precisam ser, a criança precisa ter acesso de um modo muito controlado ao seu ambiente. Por exemplo, talvez seja difícil para a criança realizar todas as atividades do dia escolar dentro da sala de aula, quando vários aspectos do ambiente de classe, de instrução em grupo, estão funcionando como gatilho. Talvez a gente precise ter a criança fazendo algumas das atividades do dia em um ambiente organizado, para um ensino individualizado, para que a gente possa manejar, reduzir os comportamentos problema antes de reintroduzir a criança para uma situação de grupo. Talvez, alguns pais sabem disso, talvez seja importante não levar a criança em certos ambientes ou certos horários, ou por uma certa duração. Talvez você possa planejar a chegada e a saída em certos ambientes para evitar que a criança fique exposta muito tempo a certas condições que podem evocar comportamentos. O outro seria controlar o ambiente. Se o comportamento está ocorrendo porque objetos estão disponíveis, o tablet fica em cima da mesa, ou o controle remoto, ou o console do videogame fica disponível o tempo todo. Talvez seja uma boa ideia colocar esses objetos onde o acesso é limitado, onde o acesso pode ser controlado pelo adulto, porque desse modo você pode prevenir o comportamento de ocorrer e pode até organizar uma oportunidade para ensinar a solicitação, ensinar a esperar, ensinar a pedir de modo apropriado, ensinar comportamentos importantes para que a criança possa se comportar de modo adequado e apropriado naquele ambiente. Fazer coisas em pequenas doses. Talvez seja muito difícil para a criança emitir um comportamento que seja completamente novo sozinha. Então, a gente precisa quebrar aquela tarefa que ela precisa fazer em pequenos passos, para que ela possa ser exposta àquele contexto, àquela situação, em pequenas doses, e possa, então, ter a oportunidade de obter supervisão suficiente para aprender a se comportar naquela circunstância, frente àquela instrução, ou naquele contexto, naquela situação de aprendizagem. Então, essa é uma outra possibilidade. A outra, muito simples, é mudar a ordem dos eventos. Uma coisa muito importante é que a gente utilize as motivações da criança para poder organizar com o dia dela. Por exemplo, uma atividade não preferida pode ser seguida por uma atividade preferida. Então, que tal? Por exemplo, primeiro coloca o uniforme e fica pronto para a escola, daí você pode ter acesso a um reforçador, a um brinquedo, até o tempo de ir para a escola. E não sem esquecer que na hora de fazer a transição para ir para a escola, você talvez precise também de um outro reforçador que possa garantir a motivação da criança para continuar se comportando em situações de transição. Então, mudar as ordens do evento quer dizer que a atividade preferida ocorre sempre depois da atividade não preferida, para que você utilize esse contexto como um contexto para motivar a criança a realizar atividades que ela precisa completar ao longo do dia. Responder aos primeiros sinais do problema. É muito importante aprender através da observação do comportamento quando o comportamento começa a acontecer.
Se você interferir quando o comportamento está logo começando a acontecer, quando você tem chance de redirecionar a criança para uma ação, um comportamento alternativo, talvez você possa evitar que o comportamento se torne muito intenso, e o que é muito mais difícil de manejar quando o comportamento está bastante intenso. Então, mudar a forma, responder aos primeiros sinais do problema é muito importante. O outro seria mudar a forma como você provê as instruções e, principalmente, mudar a forma como você responde ao problema. Não é? E observar outros fatores contextuais, não é? Que podem ser as mudanças na rotina, por exemplo, ou pode ser ele está presente, a criança está reagindo a fatores fisiológicos, como, por exemplo, fome, sede, cansaço, talvez não tenha dormido direito. Todos esses fatores foram identificados, talvez a criança esteja adoecendo, estando doente, e essas são coisas que podem influenciar o comportamento também. E a outro modo de prevenir comportamentos e problemas é a utilização de dicas visuais e auditivas que ajudem a comunicar as expectativas, a comunicar o que se espera que a criança faça de um modo mais apropriado. Por exemplo, ao uso das dicas visuais, a gente pode utilizar quando a gente utiliza rotinas visuais. As rotinas, elas são apresentadas à criança enquanto ela completa as atividades do dia a dia, e ela precisa de supervisão para isso, mas ela tem a função de organizar, de fazer o ambiente da criança muito previsível para a criança. E você tem a oportunidade de comunicar e também a oportunidade de dar o suporte à medida que a criança realiza a atividade e, principalmente, fazer com que a criança receba reforçadores, receba elogio, entre em contato com consequências reforçadoras enquanto ela completa as atividades, para que a criança tenha a sensação de sucesso, de ser bem-sucedida, enquanto ela está realizando a sua atividade. Então, uma forma de modificar comportamento é utilizar estratégias de ensino, organizando muito o ambiente físico e social da criança, utilizando, por exemplo, as rotinas visuais. A outra forma, a utilização das rotinas visuais podem ajudar, é fazer com que você utilize em conjunto com as rotinas visuais as outras estratégias. Por exemplo, você pode alterar a ordem das atividades, você pode utilizar reforçadores, reforçando uma atividade não preferida como atividade preferida, você pode utilizar ainda outras estratégias para prevenir problemas do comportamento. Então, isso permite com que o adulto ele planeje bem como é que aquela situação vai ser apresentada para a criança e é uma maneira e comunique de modo apropriado para que a gente possa, então, prevenir a ocorrência de comportamentos e, dessa forma, modificar um padrão de comportamento que inicialmente era preocupante, com excessos de comportamento, agora para um comportamento que são comportamentos apropriados, são hábitos que a criança tem, que ela responde de modo apropriado em situações de rotina e nos quais ela já está se sentindo à vontade e bem adaptada àquelas circunstâncias. Bom, que a consequência é algo que ocorre depois do comportamento. As consequências, elas são agradáveis e elas têm a função de aumentar a probabilidade do comportamento. A gente já falou isso aqui. Agora, assim como as consequências podem produzir uma série de comportamentos inapropriados, elas também podem ser utilizadas pelos adultos para produzir uma mudança comportamental na direção que a gente quer ver, com mais comportamentos adaptativos ocorrendo e menos comportamentos problemas ocorrendo. O reforço positivo é o princípio comportamental, o princípio da análise aplicada ao comportamento, que é utilizada nessas circunstâncias. Então, a gente chama de reforçadores as recompensas, aquele evento, pode ser um objeto, pode ser atenção, pode ser uma experiência, que a criança recebe ao emitir o comportamento apropriado. Por isso que a gente diz que a criança está trabalhando, né?
Ela está trabalhando para obter a sua recompensa. Então, é importante que a gente esclareça o que é isso. A gente sabe que a criança, no dia a dia dela, ela tem que realizar uma série de tarefas. Né? Ela tem que escovar dente, vestir a roupa, fazer xixi no vaso, dormir, comer a comida que é nutritiva, fazer a tarefa. Então, essas atividades da criança é o que a gente chama do trabalho. É atividade porque é uma produtividade que a criança tem que mostrar durante o dia dela. Né? E ela precisa fazer isso tudo. Que tal se ela fizer isso tudo e ela tiver recompensas por fazê-lo? Já que escovar dente, ou comer a cenoura, não é alguma coisa tão agradável para a criança, que tal a gente encontrar uma outra consequência, uma consequência reforçadora, uma recompensa para realizar essa atividade. Até que a presença da escova de dente não crie mais nenhum choro. Até que comer alimentos saudáveis seja um hábito. Enquanto a gente não ensina a criança, não aprende isso, a gente pode muito bem utilizar elogios, estrelinhas, acesso ao trampolim depois que terminar a atividade de se vestir para o horário da brincadeira, né? Elas podem ser utilizadas como recompensas. Qualquer coisa que segue, que seja positiva, que logo depois do comportamento apropriado ocorrer, vai aumentar a probabilidade daquele comportamento apropriado ocorrer no futuro. Assim como nós falamos com comportamentos problemas. Então, se a gente quer fortalecer comportamentos, a gente tem que oferecer recompensas para aqueles comportamentos que a gente quer observar. A realização das atividades. Por exemplo, podemos utilizar vários tipos de reforçadores. A gente pode utilizar reforçadores primários, são, por exemplo, um lanchinho, que pode acontecer depois que o dever de casa foi completado, pode ser ter acesso ao videogame depois que jantou, que realizou todas as atividades do dia, ou depois que realizou todas as rotinas da manhã. Ela pode ter acesso a privilégios, por exemplo, como, por exemplo, ir ao parque, ou andar de bicicleta, ter um tempinho com a mamãe. Depois que realizou uma série de atividades, por exemplo, utilizou o banheiro todos os dias daquela semana. Claro que para cada dia da semana e para cada vez que usa o banheiro, talvez no início, vai ser necessário que ela receba uma recompensa lá. Mas que tal alguma recompensa pelo conjunto da obra? Ela realizou todas aquelas atividades durante a semana e merece alguma coisa extra, alguma coisa especial. Como é que a gente identifica os reforçadores? Como a gente observa a criança. A gente pergunta o que ela gosta, a gente observa do que ela brinca, observa quanto tempo ela brinca do que. A gente observa como a criança passa o tempo dela. Quando a gente pergunta para as pessoas que melhor conhecem a criança, que passam tempo com a criança. E aí a gente seleciona aqueles que têm um valor apetitivo alto em certas situações. Lembrando que os motivadores, eles mudam de pessoa para pessoa ou mudam de hora em hora, na verdade. Se você tem muito de uma coisa boa, num momento, no outro aquilo não é tão interessante. Então, é preciso que a gente garanta que o acesso ao reforçador ele seja baseado no valor apetitivo que o reforçador tem naquele momento e que vai ser momentâneo, vai variar. A outra coisa que é importante é que a gente utilize os reforçadores, o máximo de reforçadores naturais. Daí a importância da gente já utilizar aquelas coisas que a gente disponibiliza para a criança no dia a dia. As crianças têm acesso a brinquedo, a TV, a tablet, a passeios, a tempo com adulto, a tempo com outras crianças. Tudo isso são atividades reforçadoras. Se a gente utiliza a estratégia de colocar essas atividades logo em seguida há atividades que não são tão agradáveis para a criança, talvez a gente não precise utilizar tantos reforçadores artificiais. Não que se tenha problema com isso. O
uso de pontos, uso de fichas, utilizo o uso do que a gente chama de economia de fichas, é muito efetivo, mas se a gente for fazer uma mudança no dia a dia, que tal começar a colocar aquelas atividades e comestíveis e itens que são reforçadores para a criança logo após a realização de atividades. São mudanças pequenas que a gente pode fazer no cotidiano e que podem fazer uma grande diferença na frequência de comportamentos que existem. Né? Não é simples fácil a gente arranjar os reforçadores especiais, né? Que demandam tempo, demandam tempo no dia, demandam dinheiro, etc. e tal. Então a gente precisa estar olhando para aquilo que acontece, que já está disponível no ambiente da criança, e se ele está disponível o tempo todo, sem controle nenhum, a gente só precisa pensar em como controlar o acesso a esses reforçadores para fazer o acesso ser obtido de modo contingente à realização de atividades ou à emissão de comportamentos apropriados. Bom, se você quer utilizar reforçadores para fortalecer comportamentos desejáveis, você realiza um plano, como um plano que a gente falou de manejo de comportamento, mas lembre-se que você tem que definir bem o seu comportamento, você tem que manter as expectativas razoáveis, você não pode esperar que a criança que não tenha, que é uma criança pequena, imita o comportamento durante uma semana ou durante o dia inteiro para que ele tenha acesso àquele comportamento. A criança vai ter que receber suporte, uma ajuda, dicas, e o comportamento tem que ser solicitado em pequenas doses, né? Se você tem que manter as expectativas de muito razoáveis quando você vai utilizar essas estratégias. Você precisa decidir a frequência que o comportamento vai ser reforçado. Por exemplo, o comportamento de almoçar ou comer as refeições pode ser reforçado algumas vezes por dia. O comportamento de escovar os dentes, algumas outras vezes. O de dormir vai ter uma outra frequência. O comportamento de ser cooperativo ou escutar ou seguir uma instrução pode ser reforçado inúmeras vezes durante uma hora de terapia, por exemplo. Você tem que decidir, então, qual é a frequência com que o comportamento de seguir instruções, escovar os dentes, ou dormir na hora certa, etc., pode e vai ser reforçado. Então, você tem que aplicar os reforçadores inicialmente, imediatamente após o comportamento ocorrer, para que você inicie o processo de mudança comportamental. E vai precisar ser muito sistemático e insistir em emitir em organizar esse ambiente muitas e muitas vezes até que você consiga observar as vantagens, as mudanças no comportamento. Se você parar o processo no meio, muitas vezes você não vai obter os resultados que você espera, né? E nós estamos falando, vejam bem, de utilizar essas estratégias em oposição a, por exemplo, ceder quando o comportamento problema está acontecendo. Então, tem várias coisas aí que a gente precisa estar realizando, né? Você tem que utilizar o reforçador de modo contingente. Se você oferecer o reforçador na presença do comportamento problema, então, naquele momento, você realmente não está fortalecendo o comportamento desejável. Né? Você tem que manter o valor do reforçador, os reforçadores estão disponíveis o tempo todo, eles pedem o seu valor. Você tem que também fazer o pareamento do acesso do reforçador com elogios. Você tem que descrever o que a criança está fazendo de modo apropriado. Eu gosto como você senta e espera o seu prato ficar pronto. Eu gosto como você pega no seu lápis. Que bonito que você fez. Você terminou de escrever o seu nome e eu fiquei muito contente com isso. Você não precisa também estar ficando contente com tudo. Você pode dizer que a criança é bem sucedida, né? Você fez um ótimo trabalho, você fez isso muito bem. Nossa, como você fez rápido. É muito importante que você dê à criança essa noção, essa regrinha de que ele é capaz de realizar aquilo.
ele é capaz de emitir aquele comportamento apropriado e que coisas boas acontecem quando ele faz isso. E, evidentemente, a gente já falou um pouquinho, utilizar o máximo de dicas possíveis, reduzir as suas instruções ao mínimo, principalmente não discutir o comportamento da criança, principalmente evitar a reprimenda, para que você possa esclarecer exatamente o que é que você espera que a criança faça de um modo muito gentil e apropriado. Bom, se você quiser que comportamentos que estão ocorrendo com certa frequência, eles parem de ocorrer, reduzam, a gente vai precisar utilizar estratégia de manejo. Né? Uma estratégia de manejo bastante utilizada, por exemplo, para quando a gente está tendo comportamentos problemas, é ignorar o comportamento, se está havendo uma demanda excessiva, eu quero, o que você tem que fazer é só esperar que aquele comportamento para, que a birre para, que os comportamentos que estão sendo emitidos, que são inapropriados, que eles deixem de ocorrer. Então, para fazer isso, você precisa estar num ambiente seguro, onde você possa ignorar o comportamento. Você não pode ignorar o comportamento de correr, se você está num ambiente de risco, no meio da rua, por exemplo. Então, esse aí não seria um ambiente apropriado para você utilizar certo tipo de ignorar planejado. Então, para cada forma, estratégia que você utiliza, você precisa ter um contexto apropriado para fazer isso. Mas, se o ambiente for apropriado, a forma como que você utiliza o ignorar planejado, que é não atentar, não responder àquele comportamento problema. Você remove seu contato visual com a criança, você evita de tocar a criança, você permaneça calmo e neutro, né? Não reage ao comportamento, não reage às perguntas da criança, às demandas, aos desafios que são feitos, até mesmo ameaça, e você se certifica que isso esteja óbvio, que você não está respondendo àquele comportamento, até que o comportamento cesse. Quando o comportamento parar, você redireciona a criança para a atividade, não discuta o comportamento, não discuta o que aconteceu, só recomece de novo redirecionando a criança para mostrar um comportamento apropriado, um comportamento alternativo. O ignorar planejado, como eu falei, ele tem alguns riscos que você precisa estar alerta a eles quando você vai utilizar. Por exemplo, a primeira coisa é que esteja preparada para as coisas piorarem antes delas melhorarem. Primeiro, o comportamento vai aumentar de frequência, isso é esperado, antes da criança de reduzir em frequência. Então, é muito importante que você não ceda. Se você ceder ao comportamento, na hora que o comportamento está ocorrendo, está no seu pico, na verdade, você vai estar reforçando aquela intensidade de comportamento. Então, é muito, muito importante que você realize o procedimento de modo apropriado, né, como foi mencionado, que permaneça muito calmo e dentro do plano, porque senão você pode produzir efeitos colaterais mais severos. Né? Alguns comportamentos, por exemplo, comportamento de autolesão não pode ser ignorados. Né? Alguns comportamentos de risco de agressão talvez não possam ser ignorados. Mas se você tiver um ambiente apropriado para que espere que o comportamento agressivo ou as tentativas de agressão parem, deixem de ocorrer, e continua implementando a estratégia de modo apropriado, de bem sistemático, você vai observar os efeitos da mudança comportamental. Bom, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os riscos nas intervenções comportamentais. Porque a gente conversou aqui um pouquinho sobre a utilização de estratégias que são muito eficazes na modificação de comportamentos, na redução de comportamentos e problemas em crianças com autismo. Mas é importante que a gente saiba, que fique atento, que a utilização dessas estratégias elas vêm com riscos. E o manejo vem com muitas responsabilidades.
Então, eu diria para vocês que é muito importante que as pessoas, né, as estratégias são efetivas, mas é muito importante que ao iniciar a utilização das estratégias, pais, terapeutas, cuidadores, eles sejam treinados e sejam monitorados, recebam a supervisão de alguém que tenha muita experiência utilizando essas estratégias. Porque há muitas coisas que precisam ser, então, modificadas ou feitas de um modo apropriado para que as pessoas possam ter os melhores resultados possíveis. Então, uma forma de estar atento a isso é estar sob a supervisão de alguém que tenha bastante experiência. Então, por falar nessa questão de profissionais habilitados, eu gostaria de lembrar que hoje em dia vem sendo uma questão muito importante da nossa discussão de como é que a gente vai disseminar a utilização de estratégias baseadas em evidência, mais especificamente a análise aplicada do comportamento autismo, o que vem sendo utilizado como descrito recentemente como terapia ABA, é que as pessoas procurem entender quem é habilitado a oferecer esse tipo de intervenção, né? Profissionais da análise do comportamento, eles só devem ser considerados competentes para a realização desse tipo de intervenção se eles, de fato, demonstrarem com o seu trabalho que as crianças e as famílias, elas se beneficiem dessas intervenções. Então, as habilidades novas habilidades precisam ser aprendidas e também a gente precisa ver a frequência de comportamentos, problemas sendo reduzidos. Então, se esses resultados não estão sendo produzidos, é preciso que se reavalie a utilização das estratégias definidas para aquela intervenção específica. E, então, essa monitoração constante é algo que o especialista é capaz de fazer. Então, é muito importante que as pessoas que estejam interessadas em aprender a utilizar essas estratégias procurem pessoas que estão capacitadas, tenham sido treinadas para reutilizá-las, para que possam ser acompanhadas durante esse processo. Hoje em dia, nós estamos numa importante período em que, no Brasil especialmente, está sendo discutido muito como é que essa capacitação vai sendo realizada. Fora do Brasil já está muito mais definido, né, que apenas o analista do comportamento certificado pelo Behavioral Analysis Certification Board, o BACB, é o profissional competente para poder auxiliar pais, educadores, cuidadores, terapeutas a adquirir essas habilidades e implementar essas estratégias de modo seguro. Né? Um profissional da área da análise do comportamento, nos termos do que é necessário, requerido fora do Brasil, ele precisa de pelo menos um nível de mestrado, um número de horas de cursos em nível de pós-graduação e mais de 1.500 horas de experiência supervisionada, além de ter sido aprovado num exame, né, que é realizado para obtenção da certificação, para que ele disponibilize os seus serviços e para que então as pessoas que consumem essas tecnologias, essas estratégias, estejam seguras, sejam orientadas de modo apropriado e tenham acesso a serviços de qualidade.
No Brasil, é feito um pouquinho diferente. Eu tenho a felicidade de ter obtido o meu BCBA quando estava em 2013, quando eu estava atuando no Canadá, e tenho feito a orientação de muitas pessoas no Brasil. No Brasil, hoje em dia ainda está em discussão de como é que a população brasileira, pais, educadores, terapeutas, profissionais que querem conhecer e aprender sobre ABA, devem procurar os seus profissionais, mas eu diria que, no mínimo, esse profissional vai ter que ser um profissional do nível de mestrado ou doutorado em análise aplicada do comportamento, para que você procure pelos seus serviços, e ele tem que demonstrar que ele tem experiência população especificamente com transtornos do espectro do autismo. Então, não abra mão de perguntar ao profissional se ele tem a qualificação necessária para que te ajudar a compreender melhor, a utilizar essas estratégias. Você precisa prestar atenção que não são workshops, cursos de curta duração que vão ser cursos que vão produzir essa capacitação, essa qualificação profissional. Então, busquem, perguntem se a qualificação profissional do indivíduo é sólida, para que você possa ter os melhores resultados utilizando as estratégias para o manejo de comportamentos difíceis e para ensino de habilidades dentro da metodologia ABA. Para que você obtenha os melhores serviços, você precisa buscar pessoas que possam realizar com você o seu plano de suporte, né? Dessa forma, a pessoa tem que ser capaz de demonstrar que consegue realizar o planejamento, a implementação de programas individualizados, de dar assessoria, consultoria, treinamento, suporte para pais, terapeutas, educadores, enquanto eles realizam esse trabalho, e que essa pessoa precisa ter uma carga horária bem ampla de experiência supervisionada, precisa compreender e saber aplicar uma variedade de procedimentos, né, da análise aplicada do comportamento. Aqui eu dei para vocês algumas das estratégias que são utilizadas como se fosse uma introdução para que vocês entendam o que está disponível para vocês nessa área e fiquem mais curiosos e busquem saber mais. Mas o indivíduo o profissional que vai auxiliá-los na implementação das estratégias, ele precisa demonstrar que ele tem uma sólida compreensão e habilidade de realizar essas tarefas. A avaliação funcional, como a gente discutiu hoje, identificar as funções do comportamento, é imprescindível para que você possa obter ou implementar estratégias que sejam efetivas na redução de comportamentos e problemas de criança. Então, é muito importante que ela seja realizada de modo apropriado e seguro para a criança e também para os que estão ao redor dela. Então, compreender essas questões e saber manejar as situações de risco envolvidas é muito importante para o profissional que se propõe a realizar essa tarefa. Também é importante compreender que é preciso que o suporte, a manutenção e a generalização dessas habilidades aprendidas sejam disponibilizadas e sejam planejadas a priori. Então, você não, como a gente diz, dentro da análise aplicada do comportamento, você não treina e espera que as coisas aconteçam de modo melhor em um ambiente onde a criança ainda não aprendeu, ainda não foi exposta. Você planeja que no novo ambiente, com nova pessoa, com novo professor, com novo terapeuta, essas habilidades vão poder ser praticadas, elas vão poder ser realizadas, para que você realmente tenha uma mudança que é duradoura no comportamento, né? Então, você faz a intervenção no problema de comportamento e você espera que isso possa ter às vezes não é possível reduzir a zero, mas é possível reduzir a um
uma frequência mínima, e a manutenção dessa condição, né, de comportamento se ocorrendo de modo que não interfira com a habilidade da criança a participar das atividades do dia a dia, é muito importante. É preciso manter e transferir para novas situações. Então, eu coloquei para vocês aqui um pouquinho alguns links que são muito importantes. Eu sei que é link em inglês, mas hoje em dia, no Brasil, isso não tem sido empecilho, não é? Só você clicar, né, traduz essa página e você pode usufruir de todas as informações importantes sobre como se tornar um consumidor de análise aplicada do comportamento de modo seguro, de modo que seja que você consiga realmente produzir as mudanças que você tanto gostaria de ver no seu cliente, no seu filho, no seu estudante, né? De modo seguro e de modo que a criança e todos que estão ao redor tenham os benefícios da convivência, tá certo? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e agora